Abra comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Estudaremos nessa noite, a partir do versículo 1, iremos até o versículo 6. Iniciamos uma nova sessão. Chegamos na metade da carta de Paulo aos Efésios, essa riquíssima epístola, cheia de doutrinas. Todos encontraram? Sim? Diz assim a palavra do Senhor. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Curva sua cabeça. Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que nós precisamos do Senhor. Nós reconhecemos que necessitamos da ação do Espírito Santo que habita em nós nesse momento, para iluminar as nossas mentes. Ó Senhor, fala conosco através da Tua palavra mais uma vez. Confronte os nossos corações, nos faça olhar para dentro de nós mesmos e corrigir assim atitudes pecaminosas, atitudes que não condiz com a vocação a qual fomos chamados. Pai, estamos diante da Tua palavra com a guarda baixada, abertos para ouvir, ser ensinado e corrigido. Nos ajude, ó Pai. Nós confiamos no Senhor. Amém. Pode se assentar. Em 2007, mais ou menos, eu e mais um amigo subimos o Monte Fuji, os 3.700 metros de altura. E se você é alguém que já foi para essa aventura louca, aventura de índio, como diria o Paulão, você deve ter percebido que quando você chega no cume dessa montanha, depois de subir 3.700 metros, ali naquela altura, você não pensa em absolutamente nada, você não pensa no seu trabalho, você não pensa no zangueô, você não pensa nas dificuldades que você tem em sua vida. Eu, quando subi o Monte Fuji, de noite, porque eu queria ver o sol nascer, naquela ocasião eu experimentei algo fascinante. Tive a oportunidade de ver uma maravilha da natureza. À medida que eu estava subindo o Monte Fuji, relâmpagos saíam das nuvens. Eu estava abaixo das nuvens e eu contemplava os relâmpagos acima de mim. À medida que eu fui subindo, eu me aproximei das nuvens. E agora eu estava na mesma altura das nuvens. E eu podia perceber os relâmpagos saindo daquela altura. Algo fascinante, porém assustador também. Continuei subindo, passei da metade da montanha, agora estou vendo acima das nuvens a coisa mais fascinante, aquele brilho. Aí então cheguei no topo da montanha. Passado alguns minutos, algumas horas, logo o sol nasce. Outro espetáculo. E eu posso garantir a você que eu não pensei em absolutamente nada. Eu tive apenas uma reação contemplativa. Eu estava contemplando, afinal eu estava no cume do Monte Fuji, o Fuji-san. Ali de cima, a vida era perfeita. Era só contemplação. O problema é que eu não pude morar ali. O problema é que eu tive que descer o Monte Fuji e encarar a realidade aqui embaixo. Tive que pensar no meu trabalho, na minha vida, na minha família. Tudo voltou ao normal.
A epístola que nós estamos estudando, nos 3 primeiros capítulos que estudamos até o presente momento, nesses capítulos, Paulo pegou em nossas mãos e nos levou para o alto de uma montanha. Nos levou para uma montanha gigantesca, uma montanha rica de doutrinas, de ensinamentos, de teologia profunda. Não é à toa que nós estamos aqui há mais de 6 meses estudando esses 3 primeiros capítulos, que são ricos em doutrina. Subimos o alto da montanha junto com Paulo. O problema é que agora precisamos descer. Precisamos encarar a realidade aqui embaixo, na nossa vida, no nosso cotidiano. De forma que a epístola que estamos estudando pode ser dividida em 2 sessões. A primeira sessão, que vai até o fim do capítulo 3, deve ser considerada como uma sessão extremamente teológica, doutrinária. Nessa primeira sessão, nós aprendemos basicamente acerca da origem dessa nova sociedade, ou da origem da igreja. Essa primeira porção teológica, a qual estudamos, nela nós encontramos a origem da igreja. Onde a igreja começou? A igreja começou no propósito eterno de Deus, na eternidade passada. Quando iniciamos essa carta, no segundo sermão, nós aprendemos acerca das bênçãos espirituais, lá de Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A partir do versículo 4, nós aprendemos quais são essas bênçãos, as quais recebemos do nosso Deus. Quais são? Primeira, suba comigo nessa montanha. A escolha soberana de Deus Pai. Nós aprendemos que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Paulo nos diz que Deus nos predestinou em amor para sermos adotados como filhos. Aprendemos também acerca da ação do Deus Filho na obra da redenção. Nós vimos que em Cristo temos a redenção por meio do seu sangue. Ainda subindo essa montanha, descobrimos que o Espírito Santo aplica a obra da redenção na vida dos crentes. Em Cristo, o Espírito Santo nos selou e passou a ser a garantia, o penhor da nossa salvação. Isso tudo no primeiro capítulo, quando estamos ainda começando a subir a montanha. Porém, nós chegamos no meio da montanha e encontramos o segundo capítulo. Esse segundo capítulo, ele é um pouco sombrio. Lembre-se, estamos no meio de densas nuvens, trovões, relâmpagos, algo assustador. No meio da montanha descobrimos a doutrina da depravação total, onde descobrimos que somos mortos em nossos delitos e pecados, que somos escravos da nossa própria natureza, que somos escravos de Satanás e que somos merecedores da ira de Deus por causa da nossa natureza. Algo assustador, sombrio. Mas ainda no meio dessa montanha, passando um pouco, subindo um pouco mais, passando dessas nuvens, descobrimos a partir do versículo 4 do capítulo 2 que Deus agiu com rica misericórdia. Aprendemos que o próprio Cristo se entregou por nós, que Cristo nos deu vida. Descobrimos que Ele nos ressuscitou junto com Ele. Descobrimos que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Descobrimos que Ele demonstrou sua bondade para conosco. A partir do versículo 11, ainda do capítulo 2, no meio da montanha, aprendemos que o plano de Deus consistia em criar uma nova humanidade em Cristo. A igreja. Como vimos, em Cristo, judeus e gentios formaram uma comunidade. Em Cristo, judeus e gentios passaram a ser o único povo de Deus.
Porque em Cristo, Ele estabeleceu a nossa paz. E de ambos, judeus e gentios, fez um único povo, destruindo a barreira de inimizade, o muro de separação que havia entre esses dois povos. Passamos da metade da escalada do Monte Fuji. A partir do início do capítulo 3, nós já podemos contemplar o cume do monte. Já podemos ver as neves. Já dá para perceber que está muito frio. Logo estaremos lá no topo. Chegaremos ao ápice da nossa escalada. Ainda no capítulo 3, no finalzinho, o apóstolo Paulo se propõe a explicar o mistério. Mistério esse que ele havia recebido de Deus. Nós já aprendemos que esse mistério aponta para o que Deus fez em Cristo Jesus quando uniu judeus e gentios num único corpo, num único povo. Lembra do versículo 6? O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Por fim, depois de uma longa caminhada, nós chegamos ao pico da montanha. O apóstolo Paulo está segurando ainda em nossas mãos e agora chegamos no cume. Sabe o que Paulo faz? Ele olha para baixo, ele vê a altura, ele contempla essas doutrinas que aprendemos até o presente momento e ele se põe de joelhos e ora, fazendo pedidos que são aplicáveis a todos nós. Paulo ora nesse capítulo, e essa oração de Paulo é considerada uma das orações mais profundas da palavra de Deus. Ele ora pedindo para que os crentes sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo que habita no crente. Que esses irmãos sejam habitados de maneira intensa, profunda, por Cristo. Paulo ora para que eles compreendam a altura, profundidade, largura e comprimento do amor de Cristo, para que eles sejam cheios de toda a plenitude de Cristo. Dessa forma, nós chegamos junto com Paulo no cume desta alta montanha. E Paulo quer que eu e você, do alto dessa montanha, olhemos para trás, para contemplar as insondáveis riquezas de Cristo. Quero que você observe o primeiro versículo do capítulo 4. Veja como Paulo quer que não nos esqueçamos de tudo que já foi revelado nos capítulos anteriores. 4:1. Por isso, ou por essa razão, por esse motivo, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Você percebeu aí que Paulo começou o versículo com por isso? Ou seja, por causa de tudo que vocês aprenderam até o presente momento, por causa de todas as doutrinas que eu ensinei a vocês, agora eu rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Vivam vidas santas. Vivam de acordo com o padrão da palavra de Deus. Por quê? Porque vocês já aprenderam. A partir do capítulo 4, Paulo nos leva para o outro lado da montanha. E agora começamos a descer. Teremos que encarar a realidade, porque não podemos viver no topo da montanha. Temos que descer. Precisamos encarar a realidade, encarar os problemas próprios dos seres humanos. Dessa forma, aprenderemos com o apóstolo Paulo, a partir do 4º capítulo, questões práticas relacionadas à vida em comunidade, a vida no lar, a vida no trabalho, a vida cristã. Podemos dizer que nos 3 primeiros capítulos estudamos acerca de doutrinas, teologia. Agora aprenderemos acerca da origem da nova sociedade, a igreja. Nos 3 últimos capítulos, daqui para frente, nós vamos aprender acerca da aplicação prática dessas doutrinas. Ou seja, como os participantes dessa nova sociedade devem se comportar. Capítulo 1, 2 e 3, origem da igreja. Capítulo 4, 5 e 6, como a igreja deve viver nesse mundo. Desse modo, o apóstolo Paulo estabelece um equilíbrio entre doutrina prática e teologia. Ortodoxia e ortopraxia.
Isso é muito comum nos escritos de Paulo. Para Paulo, primeiro vem a sã doutrina, depois as aplicações. Quando você lê, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, que é a carta mais teológica da Bíblia, você encontra 11 capítulos tratando acerca de doutrina, doutrina profunda. Aí você chega no capítulo 12, depois de 11 longos capítulos, a montanha aqui era alta, não? Depois de 11 longos capítulos, aí você chega no capítulo 12. E Paulo também roga àqueles irmãos que vivam vidas santas. Veja o que Paulo diz, capítulo 12, versículo 1. Portanto, ou seja, por causa de toda a doutrina que eu ensinei até agora, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Consegue perceber? Portanto, por causa de tudo que eu ensinei, agora vocês devem viver vidas santas. Esse é o padrão de Paulo. Primeiro a ortodoxia, o ensino correto, a doutrina, depois a ortopraxia, depois a prática. Primeiro você conhece a doutrina, depois você aplica. Agora volte os seus olhos para o versículo 1 de Efésios capítulo 4. Nesse verso, o apóstolo nos mostrará que devemos ter equilíbrio. Devemos ter um equilíbrio entre sã doutrina, teologia saudável e a vida prática. Eu sei que as traduções que temos em mãos não ajudam muito, mas no original, a palavra que foi traduzida por digno, aí na sua versão, essa palavra, a palavra axios, que segundo o dicionário Strong, significa ou traz a ideia de algo que é pesado na balança, que tem peso comparado com outra coisa, que tem valor semelhante, que vale tanto quanto. Naqueles dias, ou para os mais velhos aqui, também viveram essa realidade, a balança, ela não era digital como nós conhecemos hoje. No passado, você tinha 2 pratos, você colocava 1 quilo de ferro aqui, e aí você queria 1 quilo de batata. Você vai acrescentando a batata, quando houvesse o equilíbrio, ok, temos 1 quilo de batata. Era assim que funcionava a balança naqueles dias, e nos dias dos nossos avós também. Agora volte para o primeiro versículo. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. O que Paulo está rogando é que os crentes coloquem de um lado da balança todo o seu conhecimento teológico, todo o seu conhecimento doutrinário, e do outro lado da balança a sua vida prática, de forma que a doutrina e a prática estejam em perfeito equilíbrio. Infelizmente, irmãos, o movimento pentecostal tem produzido um tipo de cristianismo estranho, um cristianismo desapegado da sã doutrina. Alguns nesse meio acreditam que o conhecimento bíblico, o estudo teológico causa a morte espiritual. Aqueles que estudam nessas igrejas estarão mortos espiritualmente, não estarão vivendo pelo Espírito. A base para isso é 2 Coríntios 3:6, que diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Para tais pessoas, letra, nesse versículo, é o estudo teológico, é o estudo bíblico. Mas basta uma leitura digna de um aluno primário para descobrir que letra nesse texto é uma referência à lei de Deus. Por outro lado, também no meio reformado, ou melhor dizendo, deformado nesse caso, alguns se apegam à busca do conhecimento, estudam teologia, faz curso, crescem no conhecimento, e até aí tudo bem, sobem a montanha. Porém, encontram dificuldades de aplicar todo esse conhecimento à sua vida. Ficam lá no alto da montanha, não conseguem descer, não conseguem aplicar. Isso também é condenável. É preciso haver um equilíbrio entre o conhecimento e a prática. Primeiro vem o conhecimento, depois a prática. Nós não devemos inverter essa ordem.
E qualquer tentativa de inversão, se você colocar o praticar à frente do conhecimento, certamente você desembocará em mero moralismo. Feito essas considerações, vejamos o que é esperado de nós após todo o conhecimento adquirido nos capítulos anteriores. Paulo roga para que os cristãos vivam de maneira digna da sua vocação. O que é requerido de nós? É requerido que eu e você vivamos de maneira digna da nossa vocação. A pergunta a ser respondida é: de que maneira eu devo viver? Tá, de maneira digna da sua vocação. O que isso significa? De que maneira eu devo viver? Quais são as diretrizes? A partir do capítulo 4, Paulo nos ensinará como viver de maneira digna da nossa vocação na igreja, no mundo, no lar, no trabalho. Não é à toa que o apóstolo Paulo tratará acerca da vida na igreja, da vida no lar, o papel do homem, o papel da mulher, os filhos, capítulo 6, sobre os servos, tudo isso respaldado ou alicerçado em todo o conhecimento adquirido até o presente momento. Eu quero, por enquanto, atentar apenas para o alvo de Paulo neste capítulo. Qual é a ênfase de Paulo aqui? A ênfase de Paulo está na unidade do corpo de Cristo. Paulo vai nos ensinar como os cristãos devem viver em unidade. Como a comunidade da fé deve viver. Sendo assim, o verdadeiro cristão deve viver de forma a, primeiro, preservar a unidade construída por Deus. Preservar a unidade que foi construída pelo próprio Deus. Isso está lá no versículo 3, que diz assim: fazendo tudo para preservar a unidade no vínculo da paz. Você deve estar estranhando o fato de eu ter pulado o versículo 2, né? Será que eu esqueci? Não, eu não esqueci. Eu comecei pelo versículo 3, porque esse é o versículo chave desse trecho que estamos estudando. O apóstolo Paulo, ele tratará acerca da unidade da igreja, que foi construída pelo próprio Deus. O que nós vamos aprender, basicamente, é como o cristão deve viver dentro desta comunidade chamada igreja. Deus elegeu você lá na eternidade passada. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo aplicou, você foi chamado, foi salvo. E agora? Agora você tem que descer da montanha e viver aqui embaixo, com os comuns. Quais são as diretrizes? É exatamente isso que nós vamos ver. O que veremos no segundo versículo, então, é sobre atitudes que promoverão a unidade da igreja. Então presta bastante atenção, porque você é chamado a preservar a unidade dessa igreja. Então preste bastante atenção o que é que você tem que fazer e o que você não deve fazer. Nós encontraremos atitudes que, se não estiverem presentes nessa igreja, a unidade estará comprometida. Eu preciso ressaltar que nós não produzimos esta unidade. Essa unidade, ela foi criada pelo próprio Deus. Compete a nós preservá-la. Como já aprendemos nos capítulos anteriores, Deus criou a unidade entre judeus e gentios. Por isso, eu e você devemos batalhar para a preservação dessa unidade. E eu preciso dizer que qualquer um aqui que de alguma forma cooperar para a quebra dessa unidade, estará de forma maligna se levantando contra a obra de Deus. E os tais sofrerão as consequências desse maldito pecado. Dessa forma, devemos obedecer ao que a palavra de Deus nos orienta neste verso. Paulo diz assim: devemos fazer tudo. Tudo, não é algumas coisas. Devemos fazer tudo para preservar a unidade do Espírito. Tudo que estiver ao seu alcance. Ok, nós já aprendemos que devemos fazer tudo para manter a unidade. A partir de agora, eu quero, junto com vocês, aprender com Paulo acerca de algumas atitudes
que nos auxiliarão quanto à manutenção da unidade dessa igreja. Quais atitudes nos ajudarão a manter a unidade? Vamos lá para o versículo 2. Nós encontramos ali as atitudes esperadas de cada irmão que faz parte dessa comunidade. Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. A primeira atitude exigida de nós para que a unidade seja mantida é a humildade. Nos dias de Paulo, a humildade era algo desprezível. Os romanos desprezavam, os gregos também. Era visto como algo servil, abjeta, própria de escravos. O cristianismo trouxe uma perspectiva totalmente diferente acerca da humildade. Porque o nosso Senhor, Ele foi descrito como um servo humilde. E somos convocados a imitar o nosso Senhor. Lembra do capítulo 2 de Filipenses, lá no versículo 8? É nos dito que o nosso Senhor se humilhou. E se humilhou até a morte. Sendo assim, a humildade é uma atitude esperada de qualquer cristão que tenha compreendido as verdades que temos aprendido até o presente momento. Se você aprendeu tudo o que nós estudamos até esse momento, eu espero que você seja muito humilde. Por quê? Porque a humildade, ela parte da compreensão correta acerca de quem realmente somos e de quem realmente Deus é. No capítulo 1 nós aprendemos um pouco acerca de Deus, mas no capítulo 2 nós aprendemos acerca de quem nós somos. E qualquer um que ler o capítulo 2 e continuar orgulhoso é porque você não entendeu nada. Não entendeu absolutamente nada. Porque o capítulo 2 descreve você como morto em seus delitos e pecados, escravo da sua própria natureza, escravo de Satanás, merecedor da ira por natureza. Como você pode ser orgulhoso diante dessa realidade? Como você pode ser orgulhoso diante do fato de que você não fez nada para estar nessa posição? Se você é orgulhoso é porque você não entendeu nada. Desça da montanha e comece a subir de novo. O orgulhoso é aquele que, na comunidade da fé, ele é um leão quanto aos erros dos outros. Ele ruge. Mas quando ele peca, ele é um gatinho, bonzinho. Miau. Quanto aos seus pecados, ele é bonzinho. O orgulhoso é aquele que sempre acha que está com a razão. Ele tem uma visão elevada acerca de si mesmo. Todos os demais estão errados. Esse tipo de pessoa, a pessoa orgulhosa, ela coloca a unidade da igreja em xeque. Por tudo isso, o orgulho deve ser evitado, porque o orgulho mina a unidade da igreja. Paulo também espera daqueles que desceram a montanha que vivam lá embaixo, com mansidão. Paulo diz, com toda humildade e mansidão. A palavra grega usada nesse texto era comumente usada para animais selvagens que foram domesticados. Olha que interessante. Animais selvagens que foram domesticados. Ou seja, feras que aprenderam a ter controle sobre os seus instintos vorazes. Uma pessoa mansa, ela controla a sua língua. Ela controla os seus desejos. Ela controla os seus impulsos, os seus temperamentos. John Stott diz que a mansidão é a qualidade de uma personalidade forte, que mesmo assim, e mesmo com essa personalidade forte, ela é senhora de si e serva dos outros. Ou seja, ela consegue se controlar. Ela é mansa, ela consegue se controlar. Aqueles que não conseguem controlar os seus impulsos explosivos, tendem a colocar a unidade da igreja em xeque. Porque tais pessoas se explodem por qualquer motivo. Tais pessoas vomitam palavras agressivas contra o próximo, contra aquele quem Deus amou. Os que agem assim demonstram que não têm domínio próprio e que são dominados por seus mais perversos instintos. Tais pessoas quebram a unidade da igreja porque afastam os demais por falta de humildade e mansidão.
duas virtudes que foram encontradas no seu Senhor. Mateus 11, 27. Veja o que Jesus disse. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nosso Senhor é o nosso exemplo. Ele nos convida a aprender com Ele, a olhar a sua humildade e a sua mansidão. Quarto, longanimidade. Paulo diz assim no versículo 2, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade. Dependendo da sua tradução, você vai encontrar a palavra paciência, né? Longanimidade a gente não usa muito, só os mais velhos. A ideia dessa palavra é você aguentar com paciência pessoas provocantes. No corpo de Cristo, sempre haverá irmãos, isso qualquer igreja, sempre haverá irmãos com temperamentos difíceis, que precisarão contar com essa virtude na vida dos demais. Porque sempre haverá no meio da igreja pessoas com temperamentos difíceis, feras indomáveis. E para que haja unidade, é preciso que os demais, aqueles que conseguiram controlar essa fera, que são mansos, humildes, é preciso que esses preservem a unidade, sendo paciente. Há um velho ditado que diz, paciência tem limites. O apóstolo Paulo não concordaria com esse ditado. Paulo diria, a paciência do cristão não tem limites. Nós devemos esticar a nossa corda da paciência com irmãos que não controlam a fera dentro de si. Quinto, para surpresa de ninguém, para surpresa de 0 pessoas, amor. A quinta atitude esperada do cristão que desceu a montanha, depois de contemplar toda aquela doutrina exposta nos capítulos 1, 2 e 3. Paulo diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Às vezes nós temos uma ideia equivocada quanto ao significado de suportar uns aos outros em amor. Às vezes usamos assim, tem que suportar você. Se é difícil, mas fazer o quê? Eu tenho que suportar. Mas tem mesmo, isso é verdade. Mas a ideia nem é essa aqui. A palavra grega usada nesse verso traz a ideia de manter-se firme, sustentar, carregar, suportar, dar suporte. Essa é a ideia presente no texto. Devemos servir de amparo para irmãos que são fracos. Suportar em amor é nada mais do que a manifestação prática da paciência. Paulo sabe que o amor cristão é a base para a manutenção da unidade. Lembra do último sermão? O quanto nós falamos do amor? Lembra da oração de Paulo? Lá no capítulo 3, Paulo orou pedindo a Deus que o amor esteja arraigado, alicerçado nos corações daqueles irmãos. O cristianismo é alicerçado sobre o pilar do amor. O cristianismo já parte de um Deus que nos amou incondicionalmente, agora Ele espera que nós também façamos o mesmo. Podemos dizer que o amor, ele é o combustível para a humildade, para a mansidão, para a paciência. É o amor que nos dá força para suportar nossos irmãos. Sem amor, não haverá unidade na igreja. Por isso, lá no capítulo 5, versículo 1 e 2, após uma longa lista de atitudes às quais o cristão deve fugir, Paulo termina esse trecho da seguinte forma: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor. Vivam em amor. Olha o padrão, como também Cristo nos amou. É esperado de nós esse tipo de amor. O mesmo amor que Cristo ofereceu a nós, miseráveis pecadores. Eu creio que esse ponto aqui já ficou bem claro por conta do sermão passado, quando estudamos acerca do amor. Agora, a partir do versículo 4, indo até o versículo 6, o apóstolo Paulo nos apresentará as bases para a unidade da igreja. Quais são as bases? O apóstolo Paulo, mais uma vez, falará um pouco sobre doutrina, sobre teologia. Diz assim, Paulo:
Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nestes versos, o apóstolo nos apresentará algumas realidades básicas que unem todos os cristãos. Quais são as bases da nossa unidade? Para exemplificar, o apóstolo Paulo vai mostrar algumas realidades básicas que unem todos os cristãos. Paulo diz assim: há um só corpo. Um só corpo significa que há apenas uma igreja. E aqui é importante levar em conta o contexto da carta, contexto ao qual nós já estudamos. Lembra que havia uma guerra entre judeus e gentios? Como nós vimos, Deus não criou dois corpos. Deus criou apenas um único corpo. Deus não criou duas igrejas. Deus não criou a igreja dos gentios e a igreja dos judeus. Ele não fez isso. Ele uniu. Agora há uma unidade, porque há um só corpo. Deve haver unidade entre judeus e gentios. Eles devem se amar, exercitar a paciência e tudo que a gente viu. Há um só corpo. Paulo diz que há um só Espírito. A mesma coisa se aplica aqui. O Espírito que atuou nos judeus é o mesmo que atuou nos gentios. Porque tanto os judeus quanto os gentios se tornaram o templo do Espírito Santo. Isso nós vimos lá no capítulo 2, versículo 22. Nele também vocês estão sendo edificados, Paulo está falando ali para os gentios, junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Sendo assim, há uma unidade na igreja, pois todos são membros, todos que são membros, são participantes, foram salvos, alcançados, são habitados pelo mesmo Espírito. São habitados pelo mesmo Espírito. Paulo diz que há uma só esperança. Não existe uma esperança para os judeus e uma esperança para os gentios. A esperança é a mesma. Tanto os judeus quanto os gentios aguardam a vinda, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto os judeus quanto os gentios possuem uma esperança no porvir, na vida após a morte, no encontro com o seu Senhor, a mesma esperança. Há um só Senhor. Não existe dois senhores. O judeu e o gentio se dobram diante do mesmo Senhor. E todos devem batalhar para manter a unidade, porque todos são governados pelo mesmo Senhor. Uma só fé. O mesmo padrão se repete aqui. Ao contrário do que pensam alguns, já na antiga aliança, o povo de Deus foi salvo pela fé. Fé no descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. A mesma fé que salvou o gentio. Fé também pode ser entendido aqui como um conjunto de doutrinas, de crenças, de credos. A fé professada do judeu é a mesma do gentio. Unidade. Um só batismo. Olha, certamente a ideia do texto não é tratar acerca da forma do batismo, né? Aspersão, efusão, imersão, não é essa a ideia do texto, então fique tranquilo. Paulo não tem isso em mente. Certamente aqui é uma referência quanto ao batismo com o Espírito Santo. Dá uma olhada aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, como Paulo se expressa. Veja a similaridade com o texto que nós estamos estudando. Paulo diz assim: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. Perceberam? Em um só Espírito, todos fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. Ou seja, não existe um batismo diferenciado para os judeus e outro para os gentios. Ambos foram batizados com o mesmo batismo, o batismo com o Espírito Santo. E por fim, Paulo diz que a igreja deve manter a unidade, porque Deus é uno. Há um só Deus e Pai que age por meio e está em todos.
Todos nós fazemos parte da família de Deus, todos os salvos. Isso está registrado lá no capítulo 2, no versículo 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Deus é Pai tanto do judeu quanto dos gentios. Deus age tanto por meio dos judeus quanto dos gentios. Deus está no judeu quanto dos gentios. Percebe a unidade? Após chegar no topo, nós começamos a descer do outro lado da montanha. Nós descobrimos que devemos colocar em prática toda a teologia que aprendemos até o presente momento. E existem várias maneiras de auferir se alguém está colocando em prática todo o conhecimento adquirido. Existe uma maneira muito prática de fazer isso. Existem diretrizes. Porém, eu quero encerrar esse sermão nos levando a pensar sobre a unidade da igreja. Só sobre a unidade. Eu quero levá-los a pensar acerca das atitudes que nos auxiliam quanto à manutenção dessa unidade. Estamos descendo a montanha. Eu não sei se você conseguiu perceber o quanto Deus leva a sério essa questão de unidade. Isso é tão sério para Deus, que lá na oração sacerdotal de João capítulo 17, a famosa oração sacerdotal, lá no versículo 20, o Senhor Jesus orou por essa unidade. Veja o que ele disse. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Esses crerão em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Olha o que Jesus está orando. Está pedindo para que aqueles que creram nele naqueles dias e os que creriam mais para frente fossem um. Unidade. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Olha o parâmetro da unidade. Assim como o Pai está em Cristo e Cristo está no Pai. Esse é o parâmetro. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um. Olha só, unidade. Para que sejam um como nós o somos. Sabe qual é o padrão de unidade ao qual devemos perseguir? É o padrão da unidade que há entre pai e filho. É esse tipo de unidade. Esse é o padrão. Nada menos do que isso. Jesus continua dizendo, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Jesus está orando para que sejamos aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Diante de tudo isso, meus irmãos, respondamos algumas perguntas para a nossa reflexão. Será mesmo que nós temos levado a unidade dessa igreja a sério? Será que você tem levado isso a sério? É importante para você? Você considera isso? Você pensa, reflete sobre isso? Será que nós temos feito de tudo para manter o vínculo da paz, como nos comprometemos no pacto de membresia? Se você já leu o pacto de membresia, se você é membro, certamente você leu. Mas lá no primeiro parágrafo, os membros dessa igreja se comprometeram a trabalhar e orar pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Você se comprometeu a trabalhar. É o todo lá, façam de tudo. Faça todo esforço. Trabalhar e orar. Eu pergunto, será que temos trabalhado? Será que nós temos realmente orado pela unidade dessa igreja? Você se comprometeu a isso, quando se tornou membro aqui. Será que você tem levado isso a sério, ou será que você é o instrumento de Satanás para semear desunião no nosso meio? Se eu acabo de descrever você, eu lamento muito. Será que nós possuímos as características apresentadas lá no versículo 2? Ou seja, será que somos mansos como Jesus? Ou será que somos feras indomáveis como o diabo?
Será que nós somos pacificadores ou caçadores de encrencas? Será que você é um daqueles que diz assim: ah, pastor, eu sou bonzinho, mas se pisar no meu calo, o bicho pega? Você não é manso, nem tampouco humilde. Você é alguém humilde como Jesus? Ou seja, você considera os interesses do seu irmão acima do seu próprio interesse? Será que você é alguém que, mesmo com todo o conhecimento que você tem, você subiu a montanha, você se mantém humilde diante daqueles que ainda estão começando a subir a montanha? Será que nós temos sido pacientes com irmãos que são difíceis? O Luiz Saião diz que no mundo islâmico existem os xiitas, na igreja existem os chatos. Em toda a igreja há pessoas assim. Se você não sabe quem é, provavelmente é você. Será que nós temos orado por esses irmãos difíceis? Será que nós temos buscado via discipulado ajudá-los? Será que temos tido paciência para com eles? Ou será que temos caluniado, falado mal, denegrido a imagem dessas pessoas, que é o que é mais fácil? Se as suas respostas forem negativas, isso revela que você não tem amado nossos irmãos como Cristo nos amou. Isso significa que você não está fazendo de tudo para conservar, para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se de alguma forma essas questões te incomodam, então só lhe resta pedir perdão a Deus, lamentar pelos seus pecados, se arrepender e mudar a sua atitude. Você precisa pedir perdão a Deus porque você está desprezando a unidade criada pelo próprio Deus. Você está se levantando contra a obra de Deus. Isso é muito grave. Você precisa se arrepender imediatamente desse maldito pecado. Nós precisamos, irmãos, batalhar para manter a unidade da fé. O Senhor Jesus, Ele considera a unidade como algo essencial. É importante para Deus, deve ser importante para nós. Que nos lembremos de orar durante essa semana pela unidade dessa igreja. E quando você perceber que algum irmão está rompendo com a unidade, é hora de você chegar de maneira mansa e humilde e ajudar esse irmão. Que o Senhor Jesus nos ajude, como igreja de Cristo, aqui em Nishio, a batalharmos pela unidade, a lutarmos por esse vínculo da paz, paz essa que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Oremos, curva sua cabeça.